No momento mais emocionante da história, quando ele finalmente se apoia nas próprias pernas na piscina, uma mistura de alegria e medo toma conta dele. Ele sente como se estivesse prestes a dar um passo que mudaria tudo. Será que ele estava pronto para acreditar que ainda podia ter uma nova vida? E você, já pensou no que poderia acontecer se deixasse a esperança entrar na sua vida, mesmo nos momentos mais difíceis? A mansão se erguia imponente no alto das colinas, como um gigante adormecido. Seus corredores eram longos, e os quartos, apesar de luxuosos, mantinham um ar sombrio. As janelas, cobertas por cortinas pesadas e antigas, bloqueavam a entrada da luz do sol, mergulhando o interior em uma penumbra constante. O chão de mármore refletia o frio que emanava da estrutura. Ali dentro, tudo parecia suspenso no tempo, imutável, como se esperasse por algo ou alguém que nunca chegaria. Ele passava pelos cômodos em sua cadeira de rodas, movendo-se em silêncio. As rodas deslizavam pelo chão, quebrando o silêncio com um som baixo e monótono. Nas paredes, quadros antigos contavam histórias de uma vida que, para ele, já não existia. Fotografias de uma época diferente, quando ele caminhava livremente, sem depender daquela cadeira para se locomover. Olhava para esses quadros com um misto de nostalgia e dor, e então desviava o olhar, como se fugir deles pudesse aliviar o peso que carregava. O salão principal, o coração da mansão, permanecia vazio. Móveis de madeira escura e polida ocupavam o centro, rodeados por tapetes luxuosos que abafavam qualquer som de movimento. Tudo ali estava perfeitamente arrumado, mas sem vida. Assim como ele, a casa parecia ter se resignado ao silêncio, aguardando que os dias passassem, um após o outro, sem expectativa de mudança. A rotina do milionário começava sempre cedo, embora ele raramente tivesse motivos para sair da cama. Ao acordar, ele passava longos minutos encarando o teto, contando as rachaduras que haviam surgido ao longo dos anos. Finalmente, ele se movia, empurrando-se para fora da cama e se acomodando na cadeira de rodas. Cada movimento era metódico, automático, como se seguisse um roteiro previamente ensaiado. O café da manhã era tomado em silêncio, servido por empregados que caminhavam pela casa como sombras, evitando cruzar olhares com ele. As xícaras de porcelana, os talheres prateados, a mesa farta, tudo parecia ter saído de um cenário de teatro, sem vida real. Ele levava uma xícara aos lábios, mas o sabor do café já não o agradava. Era apenas mais um hábito mantido pela força da inércia. Depois do café, ele costumava ir até a biblioteca. Ficava ali por horas, folheando livros que há muito deixaram de lhe interessar. Não era a busca por conhecimento que o mantinha naquele cômodo, mas sim o desejo de se perder nas páginas, esquecer de si mesmo. Os empregados, sempre atentos, apareciam de tempos em tempos para ajustar a lareira ou servir mais chá, mas nunca ousavam interromper seu silêncio. Aquela rotina parecia uma prisão, e ele, o próprio carcereiro de sua vida. O outono se aproximava, e com ele, o ar frio começava a invadir os cômodos da casa. O milionário passava cada vez mais tempo próximo à janela do salão principal, olhando para o jardim lá fora. As folhas das árvores já mostravam os tons alaranjados e amarelados, e algumas começavam a se desprender, dançando ao sabor do vento antes de se acomodarem no chão. A visão o acalmava, mas também trazia um profundo sentimento de perda. Parecia que, assim como as folhas, algo nele também se desprendia, caindo lentamente, até desaparecer. Ele se perguntava se sua vida algum dia teria sido diferente do que era agora. As memórias do passado surgiam como fantasmas no reflexo da janela, mostrando um homem ativo, sorridente, cercado de amigos e atividades. Mas tudo isso se dissipara, assim como as folhas ao vento, e agora ele se via preso naquela casa, vivendo dias que se arrastavam sem propósito. Do outro lado do vidro, o jardim continuava a se transformar. Pequenas flores lutavam para se manter vivas, mesmo com a queda da temperatura. Ele observava, sem perceber que, do mesmo modo que aquelas plantas resistiam ao outono, algo dentro dele também desejava resistir, encontrar um caminho para renascer. Mas esse pensamento era vago, distante, e ele logo o afastava, voltando à sua rotina, ao silêncio da casa que o envolvia como um cobertor pesado e frio. Na manhã seguinte,
O som de passos firmes ecoou pelos corredores da mansão. A enfermeira nova chegava, segurando uma pasta com documentos e carregando um ar de confiança. Ela se apresentou à porta da mansão, observando a estrutura imponente com um olhar que misturava determinação e empatia. Os empregados a conduziram até o salão principal, onde ele esperava, sentado em sua cadeira, com a expressão fechada. Ela entrou no salão com passos leves, mantendo a postura ereta e os olhos fixos nele. Ao vê-la, ele não esboçou nenhuma reação, permanecendo frio e distante. Ela, por sua vez, segurava um sorriso suave, tentando quebrar a barreira invisível que ele havia construído ao redor de si. Sabia que a jornada seria longa, mas estava disposta a enfrentá-la. Bom dia, senhor, ela disse, mantendo a voz calma e educada. Ele não respondeu, apenas olhou de cima a baixo, analisando cada detalhe como se tentasse medir o desafio que ela representava. Ela não se intimidou, ciente de que as primeiras impressões seriam difíceis. Sabia que precisava conquistá-lo, mas não pela força. Era a paciência e a perseverança que fariam a diferença ali. Sem mais palavras, ela se afastou e começou seu trabalho, familiarizando-se com a casa e com os itens necessários para cuidar dele. Ele a observava de longe, com um olhar crítico, desconfiado, como se a presença dela fosse uma invasão ao seu espaço pessoal. Os primeiros dias da nova enfermeira na mansão foram marcados pelo silêncio e pelos olhares pesados. Ele a seguia com os olhos por onde quer que ela passasse, carregando um ar de desprezo e desconfiança. Para ele, ela era apenas mais uma pessoa tentando empurrá-lo para uma vida que ele já não queria mais viver. Ela, no entanto, não recuava. Enquanto fazia seu trabalho, mantinha uma expressão serena, como se entendesse a dor por trás daquele olhar cortante. Quando tentava se aproximar para ajudá-lo com os exercícios ou qualquer outra tarefa, ele a afastava com um gesto rude. Eu não preciso da sua ajuda, murmurava, com a voz baixa, quase um sussurro de mágoa. Eu estou aqui para facilitar as coisas, ela respondia, sem levantar a voz, sem demonstrar incômodo. Em vez disso, continuava com sua rotina, insistindo com gentileza e respeito. Ela sabia que o comportamento dele não era apenas grosseria, mas sim uma defesa, uma maneira de se proteger da vulnerabilidade. Nas horas livres, ele se refugiava em seus livros ou na janela, enquanto ela organizava seus medicamentos, preparava o ambiente para os exercícios diários e trazia pequenas mudanças à casa. Ele observava tudo de longe, sem deixar escapar nenhum detalhe, como se esperasse um motivo para dispensá-la. Mas ela permanecia ali, firme, ignorando os olhares e as palavras frias. Apesar da resistência dele, ela começou a trazer pequenas mudanças à mansão. De manhã, preparava café fresco e colocava sobre a mesa. Arrumava as cortinas para que a luz do sol entrasse, inundando os ambientes com um calor suave. Os móveis, antes cobertos de pó, eram polidos, recuperando o brilho de tempos passados. Ela passava pelos corredores com passos leves, quase como se quisesse que a mansão respirasse novamente. Ele notava tudo isso. Mesmo quando fingia indiferença, os olhos dele a seguiam com um olhar crítico. Via o café na mesa, o sol invadindo os cômodos, os móveis que reluziam sob a luz do dia. No entanto, ele se recusava a aceitar qualquer uma dessas mudanças. Na mente dele, esses gestos eram apenas ilusões temporárias, algo que ela fazia para enganá-lo, para fazê-lo acreditar que havia vida além daquela cadeira de rodas. Ela, por sua vez, mantinha o ritmo. Não buscava reconhecimento ou agradecimento. Continuava a trazer flores frescas para os vasos, a tocar músicas baixas no rádio da cozinha, preenchendo o silêncio pesado com sons mais leves. Enquanto ele se mantinha fechado em sua bolha de desconfiança, ela seguia com seu trabalho, cuidando não apenas do corpo, mas também do ambiente que o cercava. Com o tempo, ele começou a sentir um desconforto estranho. Aqueles pequenos gestos ignorados, a música, o aroma do café, pareciam mexer com algo dentro dele. Um incômodo que ele não conseguia explicar, e que preferia não confrontar. Assim, o primeiro embate entre sua solidão e a presença dela se estabelecia, criando o início de uma lenta transformação. A enfermeira estabeleceu uma nova rotina médica para o milionário. Todos os dias, no mesmo horário,
ela vinha até o quarto dele para começar as atividades. Os exercícios de fisioterapia, a medicação, a dieta equilibrada, tudo seguia uma ordem que ela acreditava ser o melhor para o progresso dele. Mas ele detestava essa nova rotina. Achava que era apenas mais uma maneira de lembrar-lhe do que tinha perdido. Ela insistia para que ele tentasse novos movimentos, ainda que pequenos. Fazia questão de incentivá-lo a se alongar, a tentar mexer as pernas com mais força, mas cada tentativa era recebida com um olhar de irritação. Ele revirava os olhos, respirava fundo como quem segura uma explosão de raiva, e sempre encontrava uma desculpa para evitar o esforço. Isso é inútil, ele resmungava, empurrando as mãos dela para longe enquanto tentava se afastar com a cadeira de rodas. Você não entende. Isso não vai mudar nada. Ela mantinha a calma. Com uma expressão paciente, apenas lembrava que nada mudaria se ele não tentasse. Eu sei que não é fácil, dizia, mas os resultados vão aparecer. Confie no processo. Mas a palavra confiança parecia não existir para ele. Para o milionário, cada movimento era uma lembrança do que não conseguia mais fazer. E, para ela, cada movimento recusado era uma batalha perdida, mas uma guerra que ela não estava disposta a desistir. Uma tarde, durante a fisioterapia, o atrito entre os dois se intensificou. Ela insistia para que ele fizesse um exercício novo, mexendo as pernas em uma série de movimentos que, embora pequenos, exigiam esforço. Ele tentou algumas vezes, até que a frustração se tornou maior do que sua paciência. Eu disse que não quero mais fazer isso. Ele se afastou bruscamente, a cadeira de rodas quase tombando para trás com um movimento repentino. O rosto dele estava vermelho de raiva, a respiração ofegante. Pare de fingir que isso vai me ajudar. Pare de tentar se fazer de boazinha. Ela se manteve firme, sem deixar a voz tremer. Eu não estou aqui para fingir nada. Estou aqui para fazer o meu trabalho, e parte desse trabalho é ajudá-lo a melhorar. Mas só vai funcionar se você se permitir tentar. Eu não preciso da sua piedade, ele respondeu, com uma voz baixa e amarga. Ela o encarou por um momento, deixando que o silêncio pesasse entre os dois. Isso não é piedade, respondeu calmamente. É acreditar que você é capaz de mais do que acha que é. Os olhos dele se desviaram. E então, como sempre fazia quando se sentia vulnerável, se retirou para o silêncio da casa, deixando-a sozinha no salão. Os dias que se seguiram foram marcados por um silêncio ainda mais denso. Ele passava horas trancado em seu quarto ou na biblioteca, com a cabeça baixa sobre os livros que nunca lia de fato. Sentia o peso das palavras dela martelando em sua mente. Acreditar que você é capaz de mais, e a frase ecoava como um desafio, como se ela estivesse questionando tudo que ele acreditava sobre si mesmo. Ela, por sua vez, respeitava esse silêncio. Não deixava de fazer suas tarefas, mas evitava pressioná-lo com exercícios ou tentativas de conversa. Mantinha-se presente, cuidando dos detalhes ao redor da casa, mas permitindo que ele tivesse o tempo e o espaço de que precisava. Havia algo em seu olhar, uma mistura de compreensão e determinação, como se soubesse que esse afastamento era necessário para a batalha que ele travava consigo mesmo. Enquanto ele observava o mundo além da janela, via o jardim se transformando lentamente com o avanço do outono. As árvores perdiam cada vez mais folhas, mas algumas flores insistiam em desabrochar, mesmo com o frio que se aproximava. E, de alguma forma, ele começava a se identificar com aquelas flores teimosas, que lutavam para permanecer vivas apesar das adversidades. Era uma reflexão que o incomodava, e ele tentava afastá-la com todas as forças. Mas lá, no fundo de sua mente, uma pequena voz começava a sussurrar, talvez ela estivesse certa. Talvez houvesse algo a mais para ele além do vazio que havia escolhido abraçar. Uma manhã, quando ele estava na sala observando o mundo além da janela, ela entrou e ligou um rádio antigo, daqueles que ele nem lembrava que ainda funcionavam. Uma música suave começou a tocar, uma melodia da juventude dele, uma que trazia lembranças distantes de uma época mais feliz. Ele se virou imediatamente, os olhos carregando uma mistura de surpresa e irritação. Por que você ligou isso? Ele questionou, sua voz carregando um tom ríspido.
A música enchia o ambiente, e ele sentia o som se espalhar por cada canto do salão vazio. Para quebrar o silêncio, respondeu ela, enquanto continuava a organizar o ambiente ao redor. Às vezes, o silêncio pode ser mais sufocante do que qualquer barulho. Ele não sabia como responder a isso. Sentia a melodia tocando algo dentro de si, um lugar que havia enterrado sob camadas de frustração e dor. A música tinha o poder de invadir suas defesas, de trazer à tona emoções que ele não queria encarar. Ela continuou em silêncio, movendo-se pela sala com passos leves, deixando que a música preenchesse o espaço entre eles. Com o passar dos dias, a música tornou-se uma presença constante. Sempre baixa, sempre suave, mas constante. Aos poucos, ele começou a aceitá-la, a permitir que aquelas notas preenchessem o vazio do salão. E, embora não dissesse nada, havia momentos em que se pegava murmurando baixinho a melodia, como se seu corpo estivesse, de alguma forma, se reconectando com o passado. Durante uma das sessões de exercícios na piscina, algo diferente aconteceu. Ela estava ao lado dele, incentivando-o a mover as pernas na água, a sentir a resistência e a usar a força que ainda tinha. Ele estava acostumado a tentar, a falhar e a se frustrar. Mas naquele dia, enquanto ela o apoiava cuidadosamente, ele sentiu um leve formigamento nas pernas. Foi uma sensação tão súbita e inesperada que ele parou de se mexer, olhando para ela com os olhos arregalados. Ela percebeu a mudança em sua expressão e se inclinou, esperando por ele dizer algo. O que foi? Ela perguntou, com uma voz baixa e cuidadosa, sem querer quebrar o momento. Eu senti alguma coisa, murmurou ele, ainda incrédulo. Nas pernas. A sensação tinha sido breve, quase imperceptível, mas era a primeira vez em muito tempo que ele percebia alguma resposta de seu corpo. Ele se sentiu invadido por um misto de esperança e medo. E se fosse apenas uma ilusão? E se ele estivesse se enganando, tentando acreditar em algo impossível? Ela segurou sua mão, seus olhos brilhando com uma mistura de surpresa e alegria. Isso é um bom sinal, disse ela, tentando conter a euforia. É um pequeno progresso, mas é um progresso. Ele ficou em silêncio, olhando para a água da piscina. A esperança, ainda que tímida, começou a crescer dentro dele, mesmo que sua mente tentasse negá-la. Enquanto se retiravam da piscina, ele olhou para as próprias pernas com uma expressão que misturava dúvida e curiosidade. Pela primeira vez, algo em seu interior desejava acreditar que aquele pequeno formigamento era mais do que um simples reflexo, era um sinal de que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem mudar. Certa noite, o céu estava claro, com a lua cheia iluminando o jardim da mansão. Ele costumava passar essas noites sozinho, contemplando as estrelas, perdido em pensamentos. No entanto, naquela noite, ela apareceu. Caminhou até ele silenciosamente, trazendo consigo uma xícara de chá quente. Você gosta de olhar as estrelas? Ela perguntou suavemente, sentando-se ao lado dele. Ele não respondeu de imediato, apenas continuou a olhar para o céu, o semblante sério. Costumava gostar, murmurou ele após um longo silêncio, como se as palavras fossem um peso que ele estivesse decidindo se devia carregar. Agora, parece que perdi o interesse por tudo. Ela assentiu, não insistindo. Deu um gole em seu chá e permaneceu em silêncio por alguns instantes. Ele pensou que ela fosse se levantar e ir embora, mas, para sua surpresa, ela começou a falar. Eu me tornei enfermeira porque perdi alguém que amava muito, confessou, com a voz baixa, quase como um sussurro. Naquele momento, decidi que queria ajudar outras pessoas a não se sentirem tão impotentes quanto eu me senti. Ele olhou para ela, vendo um reflexo de dor nos olhos dela, uma dor que ele conhecia muito bem. Pela primeira vez, sentiu que havia alguém ali que compreendia, de alguma forma, a sombra que o envolvia. Ela não era apenas uma cuidadora, ela carregava sua própria história de perdas e cicatrizes. As palavras dela ficaram ressoando na mente dele, mesmo depois que ela saiu e ele voltou ao silêncio da noite. Sua história havia despertado algo dentro dele, uma espécie de conflito interno que ele vinha evitando por muito tempo. Parte de si queria se conectar, encontrar um eco de suas próprias dores na experiência dela.
Mas outra parte lutava contra isso, como se abrir para ela fosse admitir sua própria fraqueza. Nos dias que se seguiram, ele passou mais tempo em seus pensamentos, deixando a rotina da casa continuar ao seu redor. Ele a observava em silêncio enquanto ela cuidava dos afazeres, organizava os medicamentos, ajustava a temperatura da água para os exercícios diários. Via nela uma força que não entendia, um desejo de ajudar que ia além do simples trabalho. Ela havia revelado uma parte de seu passado, algo que ele não esperava ouvir. Ele se perguntava por que ela escolhera compartilhar aquilo com ele. O que ela esperava? Compreensão? Apoio? Ou talvez apenas quisesse que ele soubesse que não estava sozinho em sua dor. Aquilo o perturbava, pois ele não queria aceitar a ideia de que outra pessoa pudesse entender o que ele sentia. Essa luta interna se manifestava em seu comportamento. Ora, ele se aproximava dela com um leve interesse. Ora, ele se retraía, murmurando respostas frias quando ela tentava iniciar uma conversa. Algo estava mudando nele, mas ele ainda se recusava a aceitar essa transformação. Uma tarde, durante os exercícios, ele a encarou e finalmente perguntou o que ela realmente pensava sobre sua recuperação. Seja honesta, ele disse, sua voz carregando um tom desafiador. Você realmente acredita que eu posso voltar a andar? Ou isso é apenas parte do seu trabalho? Ela o encarou de volta, sem desviar o olhar. Sabia que ele buscava uma resposta sincera, mesmo que dolorosa. Eu não posso prometer que você vai voltar a andar, respondeu ela, a voz firme e serena. Isso depende de muitos fatores, e não apenas do que eu posso fazer por você. Mas eu acredito que há uma chance. E, acima de tudo, eu acredito que você é mais do que o que sua condição física permite. Ele permaneceu em silêncio, processando as palavras dela. Não era a resposta que esperava. De certa forma, a honestidade dela o tocou mais do que qualquer promessa vazia poderia. Ela não estava ali para lhe vender ilusões, mas sim para oferecer uma mão amiga, alguém disposto a caminhar ao lado dele, independentemente do resultado. Não quero a sua pena, ele disse, em um tom que não carregava mais tanta raiva, mas sim uma dúvida, um pedido de confirmação. Isso não é piedade, respondeu ela, estendendo a mão para ele. É acreditar que você pode ser mais do que a dor que carrega. Ele não pegou a mão dela, mas o gesto ficou ali, pairando entre eles, como uma promessa não dita de que, juntos, poderiam encontrar um caminho. Todas as manhãs, ela começava a preparar café fresco. O aroma se espalhava pela casa, enchendo os corredores e salas vazias com uma sensação de calor que contrastava com a frieza da mansão. Ela não sabia se ele realmente apreciava o gesto, mas continuava, com a esperança de que pequenos toques de normalidade pudessem trazer algum conforto. No início, ele fingia não notar. Observava-a de longe, enquanto ela colocava a xícara fumegante sobre a mesa, ao lado de um jornal dobrado que ele jamais abriria. Um ritual se estabelecia, e, mesmo que ele não a agradecesse, ela podia perceber que algo estava mudando. Um dia, ela entrou na sala e encontrou a xícara vazia. Ele havia tomado o café. Gostou? Ela perguntou casualmente, tentando não demonstrar a satisfação que sentia ao ver o pequeno avanço. Ele deu de ombros, sem responder diretamente, mas ela percebeu um leve levantar dos lábios, quase um sorriso, que desapareceu tão rápido quanto surgiu. A partir daí, as conversas começaram a brotar, ainda que tímidas e curtas. Ela comentava sobre o tempo, o outono que transformava as árvores lá fora, as flores que teimavam em resistir ao frio. Ele respondia com monossílabos, mas a barreira parecia ceder, um pouco a cada dia. O café da manhã se tornou um momento silencioso, mas compartilhado, onde a presença dela começava a ser percebida como parte da casa e, talvez, da vida dele. Ele ainda não admitia para si mesmo, mas algo nele começava a esperar por esse pequeno ritual diário, por aquele gesto que trazia um pouco de luz para a escuridão que ele insistia em habitar. Em uma manhã, ela decidiu que era hora de algo diferente. Enquanto preparava o café, chamou-o para a cozinha. Hoje é você quem vai fazer, disse ela, estendendo-lhe o pacote de grãos e o filtro. Ele a olhou, confuso e um tanto irritado.
Eu não preciso aprender isso, murmurou, tentando ignorá-la. É só café, ela insistiu, com um sorriso brincalhão. Nada demais. Eu vou estar aqui para ajudar. Resmungando, ele se aproximou do balcão. Ela o guiou pelos passos, desde moer os grãos até colocar a água quente. Suas mãos tremiam um pouco enquanto lidava com os utensílios, e ele olhava para ela de vez em quando, esperando instruções. Aos poucos, foi se concentrando na tarefa, esquecendo por alguns minutos do peso que carregava nos ombros. Na hora de despejar a água, ele se atrapalhou, derramando um pouco sobre o balcão. Ela riu, não de deboche, mas de leveza. Isso acontece, disse, pegando um pano para limpar a bagunça. Para sua surpresa, ele riu também. Uma risada curta, abafada, mas verdadeira. Por um instante, a casa ecoou com um som que parecia esquecido há tempos. Ele parou, como se tivesse sido pego em flagrante, mas ela continuou a rir, incentivando-o a relaxar. Ele se sentiu desconcertado, mas ao mesmo tempo aliviado. Rir não mudava sua situação, mas trazia uma estranha sensação de normalidade, de que talvez ainda restasse algo nele que pudesse desfrutar pequenos momentos como aquele. Enquanto tomavam o café que ele havia preparado, ela comentou com um tom casual, nada mal para a primeira vez. Ele sorriu de canto, sem se permitir um elogio direto, mas a mudança era evidente. Havia algo nascendo ali, entre eles, algo que ele ainda não sabia definir. Ela decidiu intensificar os exercícios na piscina. Ele havia mostrado progresso, mesmo que mínimo, e ela sabia que era hora de tentar algo mais desafiador. Hoje, vamos fazer um exercício diferente, ela anunciou, enquanto ele se movia lentamente em direção à borda da piscina. Quero que tente impulsionar suas pernas contra a resistência da água. Ele franziu a testa, seu corpo tenso. Para quê? Murmurou, visivelmente incomodado. Eu mal consigo mexer as pernas, e você quer que eu as empurre contra a água? Sim, respondeu ela com um tom firme, mas encorajador. A água é nossa aliada. Ela vai te ajudar a ganhar mais força, mas você precisa tentar. Ele suspirou, fechando os olhos por um momento, lutando contra a sensação de inutilidade que o invadia. No entanto, lá no fundo, uma parte dele queria acreditar que aquilo poderia fazer alguma diferença. Mergulhou as pernas na água e, com um esforço tremendo, tentou movimentá-las. A resistência da água o fez se sentir ainda mais fraco, mas, em algum lugar, ele percebeu um pequeno movimento. Ótimo, disse ela, animada. Continue assim. Devagar, mas com força. As palavras dela ecoavam ao seu redor, misturando-se com o som da água se movendo. Ele sentia a exaustão tomando conta de seu corpo, mas algo o fazia continuar. A cada impulso, o cansaço e a frustração se misturavam com uma nova sensação e a vontade de superar aquele momento. Os dias seguintes foram difíceis. Os novos exercícios não traziam resultados imediatos, e isso o enchia de frustração. Ele se esforçava, sentia os músculos queimando e o corpo exausto, mas, ao final de cada sessão, olhava para ela como quem espera uma resposta que nunca vinha. Por que não está funcionando? Ele soltava, em meio a respirações ofegantes. Isso é inútil. Ela o olhava com calma, sem mostrar qualquer sinal de abalo. Não é inútil, respondia. Seu corpo está reagindo, mesmo que de forma lenta. Leva tempo. Você só precisa continuar tentando. Ele balançava a cabeça, descontente. Tempo? Você quer falar de tempo comigo? Eu já perdi tanto tempo. Sua voz tremia de raiva e tristeza. Os exercícios se tornavam cada vez mais uma luta não só física, mas emocional. Cada movimento, cada fracasso o fazia relembrar de tudo o que havia perdido. A piscina, que antes era apenas uma ferramenta de exercício, agora parecia um palco para seus medos e frustrações. Ela, porém, não desistia. Respeitava os momentos de desânimo dele, mas nunca deixava de incentivá-lo a tentar novamente no dia seguinte. Você está mais forte do que pensa, dizia ela, com uma voz suave, mas decidida. É preciso mais do que força física.
É preciso força de vontade. Em um desses dias de exercício, enquanto ele se esforçava na piscina, algo aconteceu. Ele tentava um movimento mais amplo, com a água cobrindo-lhe as pernas até os joelhos, quando perdeu o equilíbrio. Sentiu-se escorregar e, por um instante, o pânico tomou conta. Mas, antes que pudesse afundar, ela estava lá, segurando-o firmemente pelos ombros. Calma, estou aqui, sussurrou ela, enquanto o mantinha estável na água. Seus rostos ficaram próximos, e ele pôde sentir a respiração dela. Ficaram assim, parados por alguns segundos, os olhos se encontrando. Foi um toque sutil, mas carregado de significado. Ele se surpreendeu com a força do abraço dela, que não era um gesto de piedade, mas sim de apoio. Ela o segurava como quem acredita que ele poderia se equilibrar novamente. E naquele breve momento, sentiu uma onda de alívio misturada com um estranho calor que começava a tomar conta de seu peito. Eu estou bem, murmurou ele, tentando afastar a sensação de vulnerabilidade. Ela o soltou lentamente, mas o contato permaneceu em seus pensamentos. Havia algo diferente naquele toque, algo que ele não esperava sentir. Um misto de segurança e esperança que se misturava com o medo do desconhecido. Enquanto ele se acomodava novamente na borda da piscina, ela o observava com um olhar de incentivo. Vamos continuar, disse ela, sem perder o tom tranquilo. A gente não precisa acertar de primeira. O importante é tentar. E ele, pela primeira vez, se viu concordando silenciosamente. Naquela noite, a mansão foi tomada por uma escuridão silenciosa e opressora. Ele se encontrava em seu quarto, sentado à beira da cama, tentando controlar uma dor que subia pelas costas e se espalhava pelas pernas. Era uma sensação familiar, um lembrete cruel de sua condição. A dor era física, mas também carregava o peso de sua raiva, do ressentimento que crescia a cada dia. Ele não conseguia mais conter o turbilhão de emoções que o consumia. Levantou-se abruptamente, empurrando a cadeira de rodas para longe, e deixou escapar um grito abafado. Jogou objetos no chão, pegou uma moldura que estava sobre a mesa e arremessou contra a parede. O som do vidro se quebrando ecoou pelo quarto, rasgando o silêncio como um grito de sua alma. Ela ouviu o barulho e correu até ele. Ao abrir a porta, encontrou-o de pé, segurando-se na borda da mesa com o rosto contorcido de dor e frustração. Seus olhos estavam marejados, e ele olhou para ela como se estivesse culpando por toda aquela situação. Vá embora, gritou ele, a voz rouca e cheia de mágoa. Eu não preciso da sua ajuda. Você não entende nada. Ela parou na entrada, o coração acelerado, observando em sua dor e desespero. Sabia que aquilo não era sobre ela, mas sobre ele, enfrentando os fantasmas que o atormentavam. Eu não vou embora, respondeu ela calmamente, mas com firmeza. Você não está sozinho. As palavras dela foram como uma faísca que acendeu a raiva contida dentro dele. Você acha que isso é fácil? Ele gritou, a voz rasgando o ar pesado do quarto. Você acha que pode simplesmente entrar aqui e consertar tudo com seus sorrisos e exercícios? Ela permaneceu imóvel, com o olhar firme. Não, respondeu, a voz suave, mas inabalável. Eu não acho que isso seja fácil. Eu sei que não é. Mas você não precisa enfrentar isso sozinho. Eu estou aqui porque acredito em você, mesmo que você não acredite. Ele riu, uma risada amarga e dolorida. Acredita? E o que isso muda? Você não tem ideia do que é viver preso a essa cadeira. Você não sabe o que é acordar todo dia e sentir que perdeu tudo. Ela deu um passo à frente, os olhos fixos nos dele. Eu sei o que é perder, disse, com uma firmeza que ele não esperava. Mas eu também sei que a vida pode ser mais do que isso. Você precisa acreditar em algo, mesmo que seja pequeno. Eu estou aqui para te ajudar a encontrar esse algo, mas você precisa querer. Ele desviou o olhar, o peito subindo e descendo com a respiração ofegante. As palavras dela se infiltravam em sua mente, confrontando cada parede que ele havia construído. Eu não sei se consigo, murmurou, quase como um sussurro, a voz carregada de dúvida e medo.
Os dias seguintes à explosão de raiva foram mergulhados em um silêncio profundo. Ele se isolou novamente, trancando-se em seu quarto e na biblioteca, evitando cruzar olhares com ela. O peso da noite da discussão pairava no ar, como uma tempestade que passará, mas deixará seus vestígios em cada canto da mansão. Ela respeitou o espaço dele, compreendendo que ele precisava de tempo para processar tudo o que havia acontecido. Não tentou forçar conversas ou retomar os exercícios de imediato. Em vez disso, ocupou-se com os cuidados da casa, fazendo com que a rotina seguisse, mesmo que de forma silenciosa. Trocava os lençóis do quarto, preparava refeições que ele mal tocava, e deixava o café da manhã na mesa como de costume. Enquanto isso, ele se debruçava sobre seus próprios pensamentos. A conversa com ela, o abraço na piscina, a raiva que o havia dominado. Tudo parecia um emaranhado de sentimentos e sensações que ele não conseguia compreender. Ele sentia a necessidade de gritar, mas também uma estranha sensação de alívio, como se, ao expulsar aquela raiva, tivesse criado espaço para algo novo. Do lado de fora, as folhas continuavam a cair, cobrindo o jardim com uma manta dourada. A casa permanecia envolta em sua melancolia, mas lá dentro, algo estava mudando. O silêncio deixava espaço para a reflexão, e, pouco a pouco, ele começava a entender que talvez estivesse mais disposto a tentar do que imaginava. Naquela manhã, a enfermeira seguia sua rotina, reorganizando o quarto dele e ajustando os itens para os exercícios diários. Enquanto se movia pela sala, carregando uma bandeja de medicamentos, escorregou em um tapete e caiu, deixando os frascos se espalharem pelo chão. Ela gemeu de dor ao bater o braço na quina da mesa, um som que ecoou pelos corredores silenciosos da mansão. Ele ouviu o barulho e, por um momento, ficou imóvel, sem saber como reagir. Depois de segundos que pareceram uma eternidade, impulsionou a cadeira de rodas e se dirigiu ao quarto. Ao chegar lá, encontrou-a no chão, segurando o braço com uma expressão de dor. Sem pensar, ele se aproximou e olhou nos olhos, uma mistura de preocupação e incerteza. "Você está bem?", perguntou, a voz saindo mais suave do que pretendia. Ela assentiu, mas ele pôde ver o desconforto em seu rosto. Tentando se apoiar na mesa, ela tentou se levantar, mas a dor em seu braço a fez recuar. Sem hesitar, ele estendeu a mão para ajudá-la. "Aqui, segure-se em mim", disse ele, e, pela primeira vez, o gesto não carregava a resistência habitual, mas sim um sincero desejo de ajudar. Ela aceitou, surpreendendo-se com a firmeza dele. Enquanto a apoiava, ele percebeu algo novo dentro de si. Não era piedade, mas sim um instinto de cuidar, de retribuir tudo o que ela havia feito por ele até ali. Ele a conduziu até a cadeira próxima à janela e ajudou a se sentar com cuidado. "Fique aqui", disse ele, a voz carregando um tom de comando que não usava há muito tempo. Ela o observou, surpresa, enquanto ele pegava o kit de primeiros socorros em uma gaveta do quarto. Quando se aproximou, ela notou o leve tremor em suas mãos, mas ele permaneceu focado. Abriu o kit, encontrou a bandagem e começou a cuidar do braço machucado dela. Seus movimentos eram hesitantes, desajeitados, mas carregavam uma delicadeza que a fez sorrir, mesmo em meio à dor. "Não sei se estou fazendo isso direito", murmurou ele, com uma expressão concentrada. Ela riu baixinho, sentindo-se estranhamente protegida. "Você está indo bem", respondeu, observando como ele se dedicava ao pequeno gesto. Enquanto ele envolvia o braço dela com a bandagem, uma estranha sensação tomou conta dele. Pela primeira vez em muito tempo, não pensava em si mesmo, em suas dores e limitações. Estava preocupado com outra pessoa, e isso o fez sentir-se inútil. Depois de terminar, ele se afastou um pouco, olhando para ela como se procurasse aprovação. "Melhor?", perguntou, tentando esconder a ansiedade em seu olhar. Ela acenou com a cabeça, os olhos brilhando com um misto de gratidão e surpresa. "Muito melhor. Obrigada." Aquelas palavras, simples e sinceras, ecoaram nele, enchendo-o de uma sensação que há muito tempo não experimentava e a de que podia fazer a diferença. Os dias que se seguiram ao acidente trouxeram uma nova dinâmica à mansão. Ele, ainda relutante, começou a ajudá-la com algumas pequenas tarefas enquanto ela se recuperava.
Eram gestos simples, como alcançar um livro em uma prateleira ou pegar um copo de água. E, para sua surpresa, isso fazia-se sentir mais vivo, mais presente. Naquela tarde, ele estava no jardim, sentado em sua cadeira de rodas, olhando para o horizonte. As folhas continuavam a cair, mas agora, em vez de ver nelas apenas a passagem inevitável do tempo, via também uma transformação. Um ciclo natural que, de alguma forma, refletia o que ele começava a sentir por dentro. Ela se aproximou, movendo-se com cuidado para não forçar o braço ainda machucado. Sentou-se ao lado dele, em silêncio, deixando que a brisa suave envolvesse os dois. Depois de alguns minutos, ele quebrou o silêncio. Quando você caiu, começou, hesitando em escolher as palavras, eu senti algo diferente. Senti que queria te ajudar. Ela olhou para ele, surpresa. Não esperava aquela confissão, mas viu nos olhos dele algo novo. Não era apenas gratidão, mas uma faísca de preocupação genuína. E por que acha que isso aconteceu? Ela perguntou, sua voz tranquila, porém curiosa. Ele desviou o olhar para o jardim, observando as folhas dançando ao vento. Porque talvez eu não queira ficar sozinho, admitiu, a voz saindo baixa, quase como um sussurro. Talvez eu queira fazer parte de algo novamente, mesmo que não saiba como. Ela sorriu suavemente, tocando levemente a mão dele. Então, que tal começarmos a descobrir isso juntos? No dia seguinte, a atmosfera na mansão parecia diferente. Havia uma energia nova, uma disposição silenciosa pairando no ar. Ele se dirigiu à piscina, desta vez com um olhar de determinação. Ela o seguiu, observando em silêncio, sem querer interromper o fluxo do momento. Ele parecia decidido a tentar algo mais naquela manhã. Quando chegaram à beira da água, ela sorriu e o incentivou. Vamos fazer como antes, mas hoje quero que você tente empurrar com um pouco mais de força. Não precisa ser perfeito. Só precisa tentar. Ele assentiu, concentrando-se nas palavras dela, que soavam mais como um convite do que uma ordem. Com ela ao seu lado, ele entrou na água. Começou a movimentar as pernas, primeiro com cautela, depois, sentindo a resistência da água, tentou empurrar com mais intensidade. Sentiu o cansaço surgir, o formigamento que antes o assustava agora parecia um sinal de progresso. Era um trabalho árduo, o corpo reagindo lentamente, mas a cada movimento percebia que, mesmo pequeno, algo estava mudando. Ela o encorajava com frases curtas, palavras de incentivo que o mantinham focado. Isso. Continue. Você está indo muito bem. Ele podia sentir a exaustão, a frustração ainda rondando sua mente, mas havia também um sentimento novo e esperança. A sensação de estar tentando, de estar lutando contra a inércia que o mantinha preso. Ao final da sessão, ele se apoiou na borda da piscina, ofegante, mas com um brilho nos olhos que não se via há meses. Eu consegui, disse, com um sorriso tímido, mas verdadeiro. Ela sorriu de volta, o coração acelerando com a alegria de vê-lo acreditar em si mesmo. Mais tarde, enquanto estavam no jardim, ele sentia a brisa do fim de tarde acariciando seu rosto. Ela se sentou ao seu lado, trazendo 2 xícaras de chá. Ele olhou para ela e, por um momento, ficou em silêncio, absorvendo a presença dela ali. Uma presença que, agora, não parecia invasiva, mas acolhedora. Eu preciso te dizer uma coisa, ele começou, as palavras saindo com dificuldade, como se cada uma pesasse mais do que a outra. Ela voltou seu olhar para ele, tranquila, mas com um brilho curioso nos olhos. Diga, incentivou, mantendo o tom suave, sem pressa. Ele respirou fundo, desviando o olhar para as árvores. Desde que você chegou, eu me senti invadido, como se estivesse perdendo pouco controle que ainda tinha sobre a minha vida. Mas, ao mesmo tempo, você trouxe luz para esta casa. Ele parou, tentando organizar os sentimentos que se misturavam em sua mente. Ela esperou, percebendo que ele estava reunindo coragem para continuar. O que eu quero dizer é que eu me preocupo com você, admitiu ele, finalmente, voltando os olhos para ela.
E acho que eu estou começando a gostar de você. Não só como minha cuidadora, mas como alguém com quem eu quero compartilhar a vida. Ela sentiu o coração disparar, não de surpresa, mas de emoção. Eu também sinto mesmo, respondeu, um sorriso suave nos lábios. Eu só estava esperando você estar pronto para aceitar isso. Os dias que se seguiram à confissão foram diferentes. Havia uma leveza na forma como se olhavam, um entendimento silencioso de que estavam agora numa nova jornada, juntos. Não era mais sobre apenas ajudá-lo a andar ou cuidar de suas necessidades diárias, era sobre reconstruir um novo futuro, um novo caminho. Os exercícios continuaram, mas agora havia um brilho nos olhos dele, uma determinação renovada. Ele empurrava seus limites, não apenas por ele, mas porque queria que eles, como nós, pudessem desfrutar da vida além das paredes daquela mansão. E ela estava ao seu lado em cada passo, em cada pequena vitória, em cada tropeço, segurando sua mão e o encorajando a ir além. Uma manhã, enquanto caminhavam pelo jardim, ele sentiu o calor do sol em seu rosto e parou, respirando profundamente. O cheiro das flores, o canto dos pássaros, tudo parecia tão novo. Olhou para ela, que o acompanhava ao lado, e sorriu. Isso é o começo, não é? Ele disse, com uma voz tranquila, mas carregada de esperança. Sim, ela respondeu, apertando levemente a mão dele. É o começo de um novo horizonte. Eles continuaram caminhando pelo jardim, suas mãos entrelaçadas, sentindo que a mansão, antes um lugar de isolamento, agora se transformava em um lar. Havia um futuro ali, um futuro construído não apenas pela cura física, mas pela conexão, pelo amor e pela determinação de ambos em enfrentar juntos o que viesse a seguir. Os exercícios tornaram-se parte da rotina dele, mas, desta vez, com um objetivo claro em reconquistar sua independência. Com o apoio constante dela, ele começava a ver progresso. Certa manhã, durante a fisioterapia, algo aconteceu. Enquanto tentava se erguer com o auxílio das barras paralelas, sentiu as pernas firmarem sob seu peso. Continue, você consegue, ela dizia, a voz carregada de emoção. Ele lutava contra o tremor que percorria seu corpo, os músculos se contraindo, trabalhando contra a vontade de desistir. E então, em um esforço conjunto de força física e vontade, ele deu um passo. Foi um pequeno passo, hesitante e lento, mas foi seu. Ele parou, a respiração pesada, e olhou para ela. Havia lágrimas nos olhos dela, lágrimas de alegria e orgulho. Você conseguiu, ela murmurou, incapaz de conter o sorriso que se alargava em seu rosto. Ele ficou ali, parado, sentindo as pernas sob seu corpo, experimentando uma mistura de sensações que quase o faziam desabar. Não era apenas o movimento. Era a realização de que, depois de tanto tempo, ele estava se reconectando consigo mesmo. Ela se aproximou e o abraçou, um gesto silencioso, porém cheio de significado. Obrigado, ele disse, sua voz embargada pela emoção. Ela apenas assentiu, sabendo que aquela vitória não era apenas dele, mas de ambos. Era o início de uma nova fase, onde cada passo, por menor que fosse, era uma conquista a ser celebrada juntos. Com o avanço na recuperação dele, a dinâmica entre eles começou a mudar. Sentados à mesa da cozinha, conversavam sobre o que viria a seguir. A casa, antes imersa em silêncio e escuridão, agora vibrava com um sentimento de esperança, de novos planos e possibilidades. Então, o que vamos fazer daqui para frente? Perguntou ela, olhando para ele com um brilho curioso nos olhos. A pergunta pairava no ar, carregada de significado. Não era apenas sobre a recuperação física, mas sobre a vida que estavam começando a construir. Ele a observou, refletindo sobre tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Eu quero viver de verdade, disse, sua voz firme, mais serena. Quero sair dessa casa, conhecer o mundo lá fora novamente, e com você. Ela sorriu, sentindo uma onda de alegria invadir seu peito. Eu vou estar ao seu lado, em cada passo, prometeu, estendendo a mão para ele. Ele segurou sua mão, sentindo a certeza daquele gesto. Não havia mais medo, apenas a vontade de seguir adiante. Começaram, então, a planejar. Ele queria viajar,
redescobrir lugares que antes amava. Ela, por sua vez, queria que ele experimentasse coisas novas, pequenas aventuras cotidianas que antes pareciam impossíveis. O futuro era incerto, sim, mas pela primeira vez, era um futuro que desejavam compartilhar, construindo juntos uma nova realidade. A mansão, que antes parecia um túmulo silencioso, começava a se transformar. Os cômodos agora ecoavam com sons de vida e risadas, conversas, música que ela insistia em tocar pela casa. Ele também contribuía, abrindo as janelas para deixar a luz entrar, permitindo que o ar fresco circulasse e afastasse o cheiro de estagnação que antes prevalecia. Eles passaram a caminhar pelos jardins todas as manhãs. Ele, ainda apoiando-se em uma bengala, mas cada vez mais firme, e ela, ao seu lado, acompanhando cada progresso. O jardim, com suas flores resistentes ao outono, parecia florescer junto com eles, como se respondesse à nova energia que emanava do casal. Dentro da casa, os espaços eram reorganizados. As fotos antigas, antes cobertas por poeira, foram limpas e reposicionadas, agora acompanhadas de novas fotografias que registravam os momentos recentes. A cozinha se tornava o centro de suas atividades diárias, com ela ensinando-o a cozinhar pequenas receitas. Ele se atrapalhava, mas o riso que preenchia o ambiente tornava tudo leve. A vida que parecia ter sido sugada pela dor e pelo isolamento aos poucos retomava seu lugar. O milionário solitário se tornava um homem disposto a se reconectar com o mundo, e a mansão deixava de ser um refúgio triste para se tornar um lar. Havia um calor ali agora, um calor que vinha não apenas da luz do sol, mas do amor e da esperança que os dois haviam construído, juntos, em cada pequeno gesto e em cada nova conquista. Naquela tarde, eles estavam novamente no jardim. Ele, sentado em um banco de pedra, observava a paisagem ao redor. As árvores estavam quase completamente despidas de suas folhas, mas havia uma beleza nisso. Era o ciclo natural, pensou, o de se despir para poder renascer na primavera. E ele se sentia parte desse ciclo agora. Ela se sentou ao lado dele, segurando sua mão. O toque dela era quente, reconfortante. Ele virou-se para olhá-la e viu em seus olhos todo o apoio e o amor que ela tinha oferecido sem pedir nada em troca. Sabe, começou ele, com um tom contemplativo, eu passei tanto tempo preso ao passado, ao que eu perdi, que esqueci de olhar para o que ainda posso ter. Ela assentiu, sorrindo levemente. Eu sei, respondeu. Mas o importante é que agora você está olhando para frente. É isso que faz a diferença. Ele respirou fundo, deixando o ar frio do outono preencher seus pulmões. Você me ajudou a ver isso, admitiu, sentindo uma gratidão profunda. Eu achava que minha vida tinha acabado no momento em que sentei nessa cadeira de rodas. Mas você mostrou que a vida pode ser muito mais do que apenas andar ou correr. Pode ser sobre quem você escolhe ter ao seu lado, sobre o que você decide construir, apesar das limitações. Ela apertou a mão dele, o coração cheio de carinho por aquele homem que agora falava com tanta clareza e sinceridade. A vida sempre encontra um jeito, disse ela. E eu acredito que estamos apenas começando a nossa jornada. Enquanto continuavam a olhar o horizonte, ele pensou no caminho que haviam percorrido juntos. Não havia sido fácil. Havia sido cheio de desafios, de momentos de dor, de confrontos internos. Mas, ao mesmo tempo, ele percebeu que cada obstáculo, cada queda, havia sido essencial para a transformação que agora experimentava. O amor, pensou, era o que realmente curava. Não apenas o amor romântico, mas o amor pela vida, pelo que ela ainda tinha a oferecer, apesar de todas as dificuldades. Ele entendeu que a verdadeira cura não estava apenas na possibilidade de voltar a andar, mas na capacidade de abrir-se para novas experiências, de se permitir acreditar em um futuro diferente do que havia imaginado. Ela olhou para ele e, como se adivinhasse seus pensamentos, disse, e a vida é sobre encontrar beleza nos momentos simples, sobre aprender a aceitar nossas imperfeições e celebrar nossas pequenas vitórias. Ele assentiu, sentindo uma paz interior que não experimentava há anos. Você está certa, respondeu. Às vezes, a vida nos dá situações inesperadas, e cabe a nós decidir se vamos nos afundar na escuridão ou buscar uma nova luz.
Com isso, eles se levantaram, prontos para continuar sua caminhada diária. A mansão atrás deles agora representava não um lugar de isolamento, mas um símbolo de superação e renascimento. Enquanto caminhavam de mãos dadas, ele sentiu que estavam realmente prontos para enfrentar o mundo juntos, com todas as suas incertezas e possibilidades. E assim, eles continuaram, passo a passo, construindo um novo capítulo de suas vidas, cientes de que, apesar das cicatrizes, o amor e a esperança os guiariam em direção a um futuro repleto de descobertas e aprendizados.